mundo junto louvando ao Senhor, amém, Jesus? Exaltando esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus tremendo, esse Deus grandioso, esse Deus que nos chama de morada, de casa. E nós estamos aqui para falar: Deus, vem fazer morada em mim. Deus, vem habitar no meu ser. Deus, venha tomar a minha vida. Deus, venha me guiar, venha me dirigir. Espírito Santo, nós queremos ser chamados como verdadeiros filhos de Deus. Solta a sua voz e declara assim, ó: Deus, firma a tua aliança. Me escolha como casa, me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada. Santifica a minha vida, santifica a minha vida, ó Senhor. Deus, firma a tua aliança. Me escolha como casa, me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada. Santifica minha vida, ó Senhor. Assim agora, ó: se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, se humilhar, orar, buscar a minha face. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Então Deus, firma a tua aliança. Você está dizendo para ele: eu estou disposto a obedecer. Me separa para ti. Deus, eu sou tua morada. Santifica minha vida, ó Senhor. Então Deus, firma a tua aliança. Me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada. Santifica minha vida, ó Senhor. Deus, sou tua morada. Santifica minha vida, Deus, tu és Senhor. Então Deus, sou tua morada. Santifica minha vida, ó Senhor. Santifica, Deus, é para ti, Senhor, digno de toda a glória, digno de todos os louvores. Digam amém, Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de todos vocês, né? Nós estamos recebendo hoje a visita de um amigo também, o pastor José. Deus abençoe. Nós nos conhecemos no futebol, na verdade, né? Estava ali com a turma lá da igreja dele. Nós fomos ali, brincamos um pouco. Mas depois, semana retrasada, nós tivemos uma conversa. E gente boa demais. Deus abençoe, pastor. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe os seus obreiros, que Deus abençoe os seus pastores, que Deus multiplique, que Deus dê crescimento,
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos entrar na mensagem. Eu sei que Deus ele vai falar ao nosso coração. A palavra de Deus para nós hoje tem como tema: o que Deus prometeu também Ele é poderoso para cumprir. Deus é um Deus que Ele age no sobrenatural. Claro que depende da nossa atitude, da nossa ação, né? A oração significa orar, mas significa também agir. E a fé sem obra, ela é o que, pessoal? Ela é morta. Mas quando há uma ação, né, aí Deus opera. Eu sempre falo que quem move Deus é a nossa ação. Quando Jesus ele se reuniu com os seus discípulos lá na Galileia, após a sua ressurreição, Jesus ali, ele deu para aquele povo uma instrução. E depois que ele deu aquela instrução para aquele povo, diz o capítulo 16 de Marcos, no versículo 20, que eles, depois de terem ouvido a instrução que Jesus deu, eles partiram e fizeram assim como Jesus ordenou. E quando eles fizeram, Deus cooperou, Deus confirmou a sua palavra com os sinais. Então a gente tem que ouvir a orientação de Deus, e a orientação de Deus é ir por todo mundo, uma das, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer já será condenado, e os sinais seguirão aos que crerem. Então eu não digo que acredito em Deus somente de boca para fora. Eu acredito em Deus quando verdadeiramente eu ajo sobre aquilo que Deus fala. E eles fizeram isso. Por isso a igreja hoje é uma igreja que está avançando. Nós somos continuidade daquilo que Jesus começou, daquilo que os nossos irmãos começaram, os nossos antepassados. E hoje Deus quer um povo de atitude, Deus quer um povo que verdadeiramente acredite naquilo que Ele fala. Às vezes a mensagem vem, a palavra vem, logo que a mensagem vem também outras vozes e tenta trazer incredulidade, dúvida, medo e assim por diante. E a gente não pode deixar que isso tome conta do nosso coração. Quando Deus ele levantou Gideão, Deus levantou Gideão e mais 300 homens com ele. Mas não tinham só 300, tinham 32 mil homens. Mas alguns ali eram covardes, outros ali eram medrosos, e esses Deus não pôde usar. Deus até mandou que Gideão separasse só os valentes e que os outros voltassem para trás. E os outros tiveram que voltar. E com 300 homens mais valentes, Deus, ele assim fez a obra. A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Nós deveríamos ter mais trabalhadores, mas nós temos poucos. Por que, pastor, que nós temos poucos trabalhadores? Porque às vezes a pessoa ela tem medo de assumir aquilo que Deus chamou para fazer. E a gente não pode deixar que isso aconteça no nosso meio. Essa mensagem Deus colocou no meu coração ontem à tarde. Estava meditando, acho que até o André estava junto, ele viu ali eu escrevendo, meditando. E Deus fala sobre, nós vamos ver aqui sobre o sobrenatural de Deus. Tem coisa, irmãos, que quando Deus fala conosco, não adianta você querer entender ou querer compreender na sua razão como aquilo vai acontecer. Aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos nos lançar. Precisamos nos colocar nas mãos de Deus e deixar que Deus faça a obra. Que Deus faça aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque a capacidade é dEle, vem dEle. Tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém? Deus, por que Deus não usa muitas pessoas capacitadas? E Deus pega alguém que não é capacitado, Deus capacita e usa. Porque Deus procura quem está disponível para ser usado por Ele. Pastor, eu quero colocar a minha vida no altar de Deus, eu quero ser usado por Deus. Eu quero que Deus construa uma história através da minha vida. Então, comece a se posicionar, comece a se colocar diante de Deus, porque Deus quer agir em você e através de você. Amém? Vamos entrar na mensagem? Coloca para mim Lucas capítulo 1, no versículo 26. Lucas capítulo 1, no versículo 26, por favor. Eu vou abrir também aqui na Bíblia. Lucas capítulo 1, no versículo 26. O anúncio do nascimento de Jesus.
Diz assim, ó: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Hoje, pessoal, Deus continua enviando os seus anjos. Deus continua enviando pessoas, homens, pessoas de Deus, mulheres de Deus, com a sua palavra, sem adulteração, com a sua palavra revelada, a pessoas de diversos países, diversas cidades, povos, nações, enfim. Deus continua enviando pessoas. Aqui no caso, Deus usou o anjo Gabriel. Mas a palavra de Deus nos mostra que existe também o anjo de hoje, que não é o anjo de asas, é o anjo que Deus institui na igreja como pregador do evangelho, como pastor. E quando nós falamos a palavra de Deus, nós não estamos aqui dizendo, olha, eu acho, olha, eu penso dessa maneira. Nós estamos dizendo, a palavra de Deus diz assim. Está escrito dessa maneira. Está sendo agora ministrado ao seu coração desse jeito. E é nessa hora que a gente não pode deixar essa palavra se perder. Essa palavra, ela vem do Senhor. O anjo foi enviado até Nazaré, a essa mulher, a essa cidade de Nazaré, e o anjo tinha uma palavra de Deus. Assim como no primeiro livro dos reis também, tinha ali aquele homem jovem, um profeta, que ele foi até Jeroboão e ele estava com a palavra de Deus. E quando você vê alguém te confrontando, quando você vê alguém trazendo a você uma palavra de Deus, respeite aquela palavra. Respeite aquela mensagem, porque aquela mensagem pode mudar completamente a história da sua vida. Essa mensagem que veio até Maria, veio e mudou completamente a história da vida dela, a história de José, a história da humanidade. E Deus, quando visita a minha pessoa, quando visita a sua pessoa, para nos dar uma mensagem, para nos trazer uma palavra, Deus já está enxergando outras pessoas que Ele vai envolver nessa mensagem. Outras pessoas que Ele vai alcançar. Porque quando Deus vem dar uma palavra para a gente não pode pensar, imaginar que nós somos melhores do que ninguém. Nós vamos ver aqui que foi a graça de Deus que fez tudo isso com Maria, que foi a graça de Deus que fez tudo isso com José, e que foi a graça de Deus que faz tudo isso na nossa vida. Então a gente não pode pensar que a gente é melhor do que ninguém, mas a gente tem que entender essa promessa, essa palavra que Deus está dando para mim, ela não, com certeza, não tem só o alvo que seja a minha pessoa e a minha família. Essa palavra, ela também, essa bênção, também vai fazer cobertura para outras pessoas. Irá alcançar também outras pessoas. Deus é assim. Deus, Ele não é egoísta. Deus não pensa nele. Deus, Ele pensa no próximo. Por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Por isso que nós não podemos viver aquele evangelho do egoísmo. Aquele evangelho que eu vou na igreja para resolver o meu problema, eu não estou nem aí para o irmão que está do meu lado. Eu não estou nem aí para a pessoa que está vindo, que está chegando, que está entrando. Só entra, sai do mesmo jeito. Eu não tenho uma palavra de Deus para dar para aquela pessoa. O pastor que se vire aí para levar uma palavra para aquela pessoa. Mas muitas das vezes o pastor está atendendo aqui e a pessoa vai embora e você poderia fazer esse papel de ser hospitaleiro, de ser o hospedeiro da casa, de dar uma palavra. Mas às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas. A gente está vivendo somente os nossos problemas. Nós temos que entender que quando a mensagem veio para Maria, a mensagem não veio pensando somente nela. A mensagem veio pensando no mundo. Amém, Jesus? A mensagem veio ali como um projeto de Deus de amor a toda a humanidade. Versículo 27. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Detalhe, irmãos. O José era da casa de quem? De Davi. Você sabia que José era uma pessoa desprovida, era uma pessoa pobre. Maria vivia numa região em que ela poderia casar com romano, ela poderia casar com qualquer pessoa muito mais abastada de condições, dinheiro e assim por diante, do que José. Vou falar uma coisa, não se assuste não. A bênção não estava com Maria.
A bênção estava com José. Que coisa, né, pessoal? Você sabe por quê? Porque o imperador, o César, ele fez um decreto para que fosse feito um levantamento da população, um censo. E estava já determinado por Deus que Jesus nasceria onde? Em Belém. Quem era de Belém, Maria ou José? José. Então, se José casasse com a Débora, se José casasse com a Priscila, deu para entender? Porque você sabe que quando se trata de vida sentimental, a pessoa escolhe com quem ela vai viver. E Maria acertou. Por quê? Porque em Maria também tinha a bênção de Deus. E ela também era uma pessoa dirigida por Deus. Era uma pessoa também de Deus. Quando a gente é dirigido por Deus, os planos de Deus vão se cumprir na nossa vida. Essa aqui é uma coisa que um dia um pastor me contou, né? E eu fiquei assim de boca aberta. Falei, o que é isso, irmão? Ele falou, pastor, se Maria casasse com Romano, como é que Jesus ia nascer em Belém? Porque você sabe que quando a Maria foi para Belém, ela foi grávida, já prestes a dar à luz, montada no jumento. E ela percorreu 100 quilômetros em cima do jumento. Imagina uma mulher grávida, prestes a dar à luz em cima do jumento, irmãos. Hoje não, se fosse um carro, 100 quilômetros é pertinho. Mas em cima do jumento, chegou lá, foi uma coisa tão de repente isso, mas tão de repente, que quando Maria e José, eles chegaram lá em Belém, não tinha lugar para hospedar eles. Todas as portas estavam fechadas para Maria, todas as portas estavam fechadas para José, todas as portas estavam fechadas para quem? Para o bebê. Jesus que estava no ventre dela. Você vê nos natais de hoje acontecendo muitas das vezes a mesma coisa. Pessoas vazias, em ceias fartas, mas vazias de Deus, trocando presentes e vazios de Deus, e deixam que entre tudo em suas casas, menos Jesus. Menos Jesus, menos a palavra de Deus. Tem gente que é engraçado. Quando a gente está pregando para a pessoa, parece que a gente é inimigo da pessoa. O outro vem e oferece uma bebida, oferece uma droga, oferece alguma coisa, ou vem e conversa alguma coisa com a pessoa, alimentando uma revolta que a pessoa tem, uma indignação que a pessoa está tendo até contra outra pessoa, e aquela pessoa, ela se alia com ela. E elas dão as mãos e caminham para o lado que não deveriam de caminhar. Se tem uma porta que tem que estar aberta hoje, nas nossas vidas, essa porta é a porta do nosso coração, é a porta da nossa casa, para Jesus entrar e ser Senhor. E quando Jesus entrou, irmãos, a Maria teve Jesus num lugar completamente, vamos dizer assim, lugar que não era para ser daquela forma. Mas naquele lugar, quando os magos entraram ali, os magos adoraram Jesus, abriram seus tesouros e ofertaram. Quando a gente abre o coração para Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, a gente tem que ter naquele lugar sempre um momento de adoração. A nossa casa tem que ter um momento de adoração. Ali Jesus tem que reinar verdadeiramente. Ali Jesus tem que ser Senhor verdadeiramente. Ele era um menino, criança, mas era reverenciado como Senhor. Era reverenciado como Deus. A bênção de Deus alcançou Maria pela graça.
mas o descendente de Davi era José. Isso é muito forte. Vamos lá, continuando. Há uma virgem de 27, desposada com um varão cujo nome era José, da casa de... E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve o que, pessoal? Agraciada. Assim como nós não recebemos nada por merecimento, Maria não foi a pessoa escolhida por merecimento. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas quando Deus olhou para ela, ela tinha algo que chamou a atenção de Deus. E Deus derramou sobre ela a graça de ser a mãe do Salvador. Amém, Jesus? O que mais, pastor? O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Eu tenho que reconhecer Jesus hoje como filho de quem? Do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? É aqui onde eu queria chegar. O Deus que prometeu, Ele é poderoso para o quê, pessoal? Para fazer. Quando Deus falar algo para você que for grande demais e que mexer com você, irmãos, assuma. Por quê? Porque foi Ele que falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Aqui você vê Maria entrando para o meio racional, natural. Isso acontece conosco também nos dias de hoje. Imagine Deus chegando agora para uma senhora e falar assim: olha, eu vou restaurar o seu marido. Você conhece seu marido, você vive com ele, né? Você dorme com ele, acorda com ele. Você sabe todos os defeitos e todas as qualidades que o seu marido tem. Você sabe de tudo. Naquela hora, você acha que quando a voz de Deus vem, outras vozes também não falam conosco? Com essa mulher? Uma das primeiras coisas que vai acontecer, mas como? Se ontem ele falou que não se converte mais nem a pancada, como que Deus vai mudar a vida desse? Sempre foi assim. Sempre foi desse jeito. Queridos, queridas, vocês também têm que entender que o Paulo tinha um jeito e Deus mudou o jeito de Paulo. Pedro tinha um jeito, Deus mudou o jeito de Pedro. Eu tinha um jeito, Deus mudou o meu. Você tinha, Deus está mudando e já mudou muita coisa. E alguns já mudou mesmo completamente o seu jeito. Por que aquela pessoa Deus não pode mudar? A nossa visão, irmãos, tem que ser uma visão de fé. Deus um dia deu uma palavra para uma senhora, para uma jovem senhora. Foi Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26. Coloca para mim, por favor. Ezequiel 36, 26. Olha só. Olha lá. E dar-vos-ei um coração que, gente? Novo. Deus pode ou não pode dar um coração novo para o seu pai? Deus pode ou não pode dar um coração novo para o seu sogro? Para os seus filhos? Para o seu esposo? Para a sua esposa? Pode ou não pode? Pode. Mas quando Deus fala isso, muitos de nós olhamos a situação do jeito que está e a gente fala: será?
A Bíblia diz assim que como imaginar sua alma, assim é. Então a gente tem que parar de enxergar com a visão de ovelha que não enxerga nada. A gente tem que enxergar com a visão do Senhor, que Ele é o nosso pastor. E é Ele que nos dá visão para enxergar além do que nós temos capacidade de enxergar. E aí Deus deu essa palavra para essa senhora: e porém dentro de vós um espírito novo. Um espírito o quê, pessoal? Novo. O que mais, pastor? E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Transformação sobrenatural. Só Deus pode trabalhar no coração das pessoas, nos corações. Só Deus pode trabalhar o coração de uma pessoa. Só Deus pode agir, tocar, mexer. E quando Deus deu essa palavra para essa pessoa, a pessoa pelo qual a pessoa está orando começou a ir de mal a pior. Mas a Bíblia declara que nós, como filhos de Deus, não podemos viver por vista. Nós temos que viver pela fé. Se a gente recuar, irmãos, Deus não tem prazer em nós. O inimigo pinta um quadro diante de nós, e às vezes nós fracassamos. E nós não podemos fracassar, não. Está repreendido em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque quem prometeu, ali, irmãos, está fora da minha alçada. Eu não consigo fazer. Eu não consigo, irmãos, dar coração novo para ninguém. Eu não consigo dar espírito novo para ninguém. Mas o Deus que está na minha vida e o Deus que está na tua vida, esse Deus pode todas as coisas. Pastor, você não conhece fulano, você não conhece ciclano, você não conhece Beltrano. Gente, onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça de Deus. O que mais que Deus fala ali no 27? E porém dentro de vós o meu Espírito. Ninguém consegue fazer isso, irmãos. Ninguém consegue. João Batista disse assim, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. Teve uma irmã que ela teve um sonho profético ontem. Eu tenho que contar isso para vocês entenderem o que acontece quando um pastor está pregando, quando uma pessoa está pregando. Ela falou, pastor, eu cochilei aqui, tive um sonho. Falei, que sonho? Eu sonhei que o senhor estava numa chácara e tinha muita gente. Tinha gente sentada na grama, gente sentada na cadeira tipo de piscina, de praia, gente sentada aqui, sentado ali. Muita gente. E o senhor estava pregando. E tinha um homem do seu lado que era maior, bem maior do que você. E esse homem, ele tinha uma postura em que ele olhava tudo assim. E quando eu olhei nos olhos desse homem, ele olhava tudo e me deu a entender que ele enxergava não só aquilo que estava diante dos meus olhos, mas ele enxergava o mundo. Eu falei, opa! Esse homem aí, eu já ouvi falar o filho do homem. Já ouviu falar o filho do homem? Filho do homem é que Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Quando você vê na Bíblia o filho do homem, está falando do filho de Deus. Entendeu? Aí ela pegou e falou assim, pastor, e o interessante é que o senhor não falava uma palavra sem ele falar primeiro para você. Irmãos, a gente que é pregador tem que tomar muito cuidado para não falar o que Deus não mandou falar. Porque cada um vai dar conta de toda a palavra ociosa. Por mais simples que a mensagem seja, ela tem um alvo. Porque Deus te conhece o mundo, sabe onde essa mensagem vai chegar. Existe uma obra do Espírito Santo que nós não entendemos. Nesse momento nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz, onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele se faz presente.
A gente não anda sozinho, a ponto de Deus chegar e falar assim: olha, aquele que não te receber, não recebe a mim também, porque eu ando com você. Eu fiquei ouvindo ela falando aquilo, e ela falou: pastor. E tinha um outro pastor que esse homem olhava, que estava ouvindo a sua mensagem. Olha aí, pastor José. Não é à toa que o senhor está aqui. Tinha um outro pastor que aquele homem olhava. Olha aí, pastor José. Eita glória, hein? Eita Deus maravilhoso. Esse homem tem um jeito ímpar, irmão. É da hora ele. Aí subiu uma criança no altar. E hoje é dia de apresentar criança, né? Hoje é dia de apresentar criança. O Isaac está aí, ó. Olha o nome do garoto. E a criança subia no altar e eu pegava a criança. E depois passava para minha esposa. E geralmente eu não apresento criança, porque eu tenho cuidado. Eu dou para minha esposa segurar. Tu vai segurar a criança hoje. E tacava peixe na criança. Isaac vai ser um profeta, então. Tacava peixe na criança, peixe. E ela dizia assim: pastor, e essa criança era seu neto. Olha isso, o pai de vocês não sabem, irmão. Seu pai de vocês não sabem. Que coisa bonita, né? Então, nunca saia falando mal de uma mensagem da igreja. Se Deus puxou a tua orelha, Ele vê o mundo. Ele sabe o porquê falou aquilo para você. Se Deus mandou você suportar o seu irmão, é porque Ele vê o mundo. Ele sabe o quanto Deus, Ele está trabalhando em você, permitindo até essa atitude aí, para moldar a sua vida. Nunca olhe com os olhos da carne. A bênção de Deus não foi deixada em Maria enquanto ela não aceitou o que o anjo trouxe. Tem gente que a bênção já era para ter acontecido faz tempo, mas continua insistindo na sua razão. Continua insistindo na sua visão natural das coisas. Continua insistindo na sua visão natural das coisas. Está na hora de deixar de ser natural para viver o sobrenatural. Para viver as bênçãos de Deus na sua vida. Para viver as maravilhas de Deus na sua vida. Eu falei: irmã, esse sonho é profético, porque na hora que ela falou, Deus já me deu a interpretação na hora. Isso é profético. A gente que tem promessa de Deus, a gente sabe onde Deus quer nos levar. Sabia? A gente sabe. Irmãos, durante uns dias atrás, eu vi tanta gente tentando me humilhar, pessoas comparando a nossa igreja com outras igrejas grandes, chamando a nossa igreja de igrejinha. Eu cheguei a falar para uma pessoa assim, eu falei assim: olha, fala o seguinte, se eu não sou pastor à sua altura, fica à vontade, procura um pastor à sua altura. A pessoa não respeita aquele que está em nós. Tem gente que tem que aprender uma coisa: toda a igreja grande começou pequena. É ou não é? Sim ou não? Sim. Eu nunca vi uma igreja grande começar grande. Toda a igreja grande começou pequena. Toda a igreja grande. Aí... Você viu o que o pastor falou ali? Aquilo que começa grande é o quê, pastor? É monstro. Toda a igreja grande começou pequena. Quando nós abrimos a igreja aqui, chamada de Igrejinha da Família,
Só que Deus já deu um sonho profético. E o que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para realizar. E Ele vai realizar nesse ministério, vai realizar nos ministérios que Ele está habitando em nome de Jesus. Digam graças a Deus, gente. Como se fará isso? Vai acontecer, vai acontecer. A gente não sabe nem como é formado. Uma criança não vem da sua mãe, mas é formado. A gente não consegue entender que Deus conhece uma criança antes de ser formada. A visão de Deus está muito além daquilo que está diante dos nossos olhos. E voltando aqui, ó, quem pode colocar um Espírito de Deus em alguém senão Ele? Quem pode? Só Ele pode. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus, e o que, pessoal? E os observeis. Maria falou, mas como se fará isso, sendo que eu não conheço ninguém? Sou desposada, sou virgem. Vão me apedrejar se eu aparecer grávida. Tem até um cidadão que questionou, né? De José e tal. Como é que José... E José também foi avisado, porque Deus falou, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que está no ventre dela é obra do Espírito Santo. Quando Deus dá uma promessa para mim, quando Deus dá uma promessa para você, você tem que entender, sabe o quê? Volta lá, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 32. E este será o quê? Grande. E será chamado? E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, o que muitos de nós fazemos também: como se fará isso, visto que não conheço varão, homem algum? E respondendo o anjo lhe disse, escuta essa. Fala para o seu irmão assim, escuta essa aqui. Olha só. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, que é o poder do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, que é a cobertura de Deus sobre a tua vida. Olha que coisa interessante. Pelo que também um santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Onde o senhor quer chegar, pastor? A obra não é sua. Tem coisas que Deus vai falar para você fazer, que dá para você fazer. Lança a rede do lado direito do barco. Isso aí dá para você fazer, não dá? Dá. Imporam as mãos sobre os enfermos, dá para você colocar a mão, não dá? Mas quem colocou peixe na rede? Se ele já tinha tentado a noite inteira, não tinha pego nada. Quem concedeu aquela pesca chamada pesca maravilhosa, que depois o Senhor falou que aquilo seriam as almas que ele ia ganhar depois? Aquilo foi profético para ele. Que coisa bonita, né? O Pedro, para ter uma pregação, irmão, para ganhar 3.000 almas, 5.000 almas, ele andou com Deus, irmão. Primeiro. Amém, Jesus? Ele andou com Deus primeiro, ele aprendeu. Ele foi trabalhado. Agora, aqueles peixes que apareceram naquela rede. Irmão, quando a bênção de Deus chega, é tão grande, que se você não dividir, você afunda. Sabia? Tem coisa que você faz como ser humano normal, comum, que você alcança como o ser humano comum alcança.
Mas tem coisa que vem até você que ninguém pode falar, foi eu que fiz. É esse tipo de bênção que Deus ministrou no meu coração ontem para 2018. Então não limite Deus na sua vida. Não limite Deus na sua vida. Você é limitado, eu sou limitado. A gente enxerga até um certo ponto. Mas o nosso Deus, Ele enxerga além. E a palavra de Deus nos diz que aquilo que os olhos não viram, que nunca subiu ao coração de um homem, o que homem nenhum nunca pensou, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Aqueles que amam e andam nos seus decretos, nos seus princípios, na sua palavra. Então, se você está na palavra de Deus, fica tranquilo. Mantenha-se na presença de Deus, fazendo o que você está fazendo. Porque até aqui o Senhor te ajudou, e Ele vai continuar te ajudando para sempre. Ele vai estar contigo para sempre. A obra será uma obra do Espírito Santo. Não era uma obra para José, era uma obra para o Espírito Santo. Tem coisas que Deus vai falar para você fazer, mas mesmo assim o resultado não vai ser seu, o resultado vai ser dele. Por isso que ninguém pode tocar na glória de Deus. Ninguém pode tocar na glória do Senhor. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, se não fosse eu falei assim para a pessoa, eu falei, por trás de você tem 7.000, não toca na glória de Deus. Não toca. Porque tem gente que se acha a quarta pessoa da Trindade. É o Pai, o Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a pessoa. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a pessoa. A pessoa não entende que a habilidade que Deus deu para a pessoa, que Deus está sendo com a pessoa, que a pessoa está sendo instrumento. Ela sai da posição de instrumento de Deus e começa a querer estar na posição de deuses. E aquele que se exalta, Deus abate. E aquele que se humilha diante da mão potente e poderosa de Deus, ao tempo oportuno, Deus exalta essa pessoa. Deus levanta essa pessoa. Deus abençoa essa pessoa. Querido, se Deus prometeu alguma coisa para você que está fora do teu alcance, Deus está dizendo, o meu Espírito e o meu poder vai fazer aquilo que eu prometi para você. E aí o próprio anjo dá até o exemplo da prima dela. Olha só, o versículo seguinte, para a gente orar. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada o quê, pessoal? Como é que estão te chamando? Igrejinha. Olha lá, é de Deus, está devendo. Olha lá, é de Deus, olha o casamento dele como é que está, olha o casamento dela como é que está. Olha, é de Deus, olha a empresa como é que está. Olha lá, é de Deus, como é que estão te chamando? Não importa a forma a qual estão te chamando. O que importa é a promessa que eu dei para você. Ela era chamada estéril, mas ela não ficou estéril. Já estava grávida de 6 para 9. Fala para o seu irmão, tua bênção está chegando aí. Se prepara. Você já está grávida e não sabe. Você já tem algo já gerando em você, gerado em você, e você não sabe. E você não sabe. Está chegando. 37. Por quê? Para quem? Deus. Nada é impossível. Até esse momento, Maria só está ouvindo. Ela ainda está naquele versículo, como se fará isso? E o anjo está dando a ela a palavra. Irmãos, a palavra de Deus trabalha no nosso espírito. Ela trabalha.
E aí, quando ela entendeu tudo isso, olha o versículo de número 38. E disse então Maria: eis aqui. O que, pessoal? Do Senhor. Vou dar uma paradinha aqui. Nós sabemos que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tipo assim, eu não estou entendendo, não sei como é que vai acontecer. O Senhor está falando que é assim, então tá bom. Vou me colocar como serva do Senhor. Ou seja, eu vou me sujeitar a tudo que o Senhor está falando para mim. A tudo aquilo que o Senhor está mostrando para mim dentro da sua palavra, eu vou me sujeitar. Eis aqui a serva do Senhor. Aí ela recebe a palavra e ela mata todas as outras vozes que estavam nela. Olha só, vamos ler de novo? 38, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, um dia eu preguei isso aqui na igreja, só esse versículo, eu falei assim, sabe por que muitas das vezes Deus é repetitivo com você? Porque você ainda não assumiu a palavra que Ele mandou. Na hora que você assumir a palavra que Deus mandou para você, Ele não vai falar mais sobre isso. Olha que coisa forte. Ele não vai falar mais sobre isso, sabe por quê? Porque a própria palavra já vai estar em você, agindo em você, operando em você. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O anjo ausentou-se dela, mas a palavra ficou. E a obra do Espírito de Deus também ficou na vida dela. Pastor, toda vez que eu vou na igreja, o senhor fala de mágoa. Parece vamos voltar aí alguns anos, um disco riscado, hein? Todas as vezes. E você ainda não se colocou diante de Deus para perdoar? A obra de Deus na tua vida está parada ali, nessa mensagem. Na hora que você resolver isso com Deus, Deus continua com você. Deus continua trabalhando com você. Pastor, todas as vezes que eu venho na igreja, o senhor fala sobre pornografia, e você ainda não entendeu que você está diante de uma destruição da sua vida, da sua alma. Você ainda não entendeu, não caiu a ficha ainda, que é com você que Deus está falando. Pastor, toda vez que eu venho na igreja, o senhor fala sobre fornicação, e você ainda não entendeu que Deus quer que você se conserte. Pastor, toda vez que eu venho na igreja, o senhor só fala de dízimo, e você ainda não dizima. Essa semana o irmão chegou para mim e falou, pastor, estou numa luta tremenda, tal, falando. Meu 13º só foi para pagar isso, pagar aquilo outro, tal, aquela coisa tremenda. Eu virei assim para ele, eu não costumo fazer isso não. Acho que vai ter gente aí que vai ficar com medo de vir conversar comigo agora. Eu virei para ele assim e falei assim, você dizimou? Não, pastor. Eu falei, esse é o problema de vocês. Você chega no maior cara de pau diante de Deus e fala, Deus, o que está acontecendo? Só que o espírito que habita em vocês é um espírito de engano. E a Bíblia diz que o homem que usa de engano, ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quando uma pessoa chega diante do altar, irmãos, com engano, o que ele espera? Ele espera ser honrado? Ele pode ser enganado e de mal a pior, porque a palavra de Deus é clara. Pega o versículo para mim depois, André, aquele versículo. 2 Timóteo 3,13, né? Coloca aí para mim. Isso é uma enciclopédia bíblica, irmãos. Vamos lá. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus, irmãos, a pessoa que não dizime e não oferta, vira as costas para a obra de Deus, é bom? Sim ou não? Não. Porque quem pode fazer o bem e não faz, peca. Mas os homens maus e o quê? Enganadores. Pastor, meu dízimo é R$250. Mas na verdade, pastor, na minha conta está 13 mil.
Gente, se essa palavra aí não se cumpre na vida de uma pessoa que está enganando, um dia vai se cumprir. A pessoa tem que abrir os olhos. Só tem que abrir os olhos. Mas os homens maus e o quê? Enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tinha um irmão aqui na igreja que ele enganou um monte de gente. Ele só vive enganado também. Só vive enganado. Porque é enganador. Quem é enganador vai ser o quê? Enganado. Vai de mal a pior. Então não deixe que isso aconteça na sua vida. De uma irmã falou para o irmão assim, falou assim: irmão, sabia que você dizima? Mas quando? Quando você tem os seus prejuízos. Só que você está dizimando para o diabo. E você poderia dizimar para Deus. Devolva a Deus que é Deus. Eu fico olhando, a pessoa fala assim: pastor, eu dou o dízimo do bruto ou do líquido? Do salariado, do bruto. Aí ele recebe lá R$1.500. Aí líquido ele recebe R$1.300. De R$1.300 a R$1.500 são R$200. A diferença do dízimo é R$20. A pessoa prefere não fazer. R$20 vai mudar a vida dela. Enganando e sendo o quê? Enganado. Pastor, o senhor está falando duro agora. Não. Lembre da profecia. O homem de branco está aqui. E o que a gente está falando está dentro dos princípios de Deus. Ouça. Resolva a sua vida com Deus e diga: Senhor, eis aqui o servo, a serva do Senhor. Cumpra em mim, Senhor, a tua palavra. Que Deus fale muito mais ao seu coração. Que a bênção de Deus seja com todos vocês. Vamos fazer uma oração? Fique em pé, por favor. Glória a Deus. O que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. Vamos buscar para Ele, vamos fazer uma oração. Até mesmo por quem está em casa também, acompanhando através da Rede Super, através das redes sociais. Você que assiste esse programa, compartilhe esse vídeo. Que as bênçãos de Deus sejam manifestas na vida de todos vocês. E que esse Natal seja um Natal onde verdadeiramente a palavra de Deus venha nascer ao seu coração. E que venha abençoar de fato mesmo, de verdade, a tua vida, a tua casa, a tua família. Jesus não encontrou casa nenhuma para entrar. Mas hoje eu sei que Ele está encontrando o seu coração para habitar. E eu sei que Ele vai morar em você. E eu sei que a partir de então no seu coração haverá sacrifícios, ofertas, mirras, ouro, prata, adoração. Ou seja, tudo vai ser subjugado a Jesus. Tudo vai ser subjugado ao Senhor. Amém? Vamos orar. Feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós entramos, ó Pai, em Sua presença. Nós buscamos aqui a Tua face, Senhor. Nós nos colocamos, meu Pai, diante de Ti. Tu és Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Meu Deus, eu oro agora, Pai. A Tua palavra nos mostra, meu Deus, que o Senhor é aquele que é poderoso para cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Meu Deus, eu sou limitado nas palavras, mas o Senhor é aquele que fala, Pai, através das nossas vidas. O Senhor tem a liberdade, Deus, para levantar o Teu povo, para abençoar o Teu povo, para libertar o Teu povo, para curar, meu Deus, e a forma que o Senhor faz isso é através da Sua palavra. Porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Meu Deus, assim nós oramos diante do Senhor. Assim, meu Deus, nós buscamos a Tua presença. Eu oro primeiro, meu Deus, por essa pessoa que está em casa, que acompanha essa programação, Deus, que acompanha, meu Deus, esse culto. Meu Deus, que está dizendo: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu estou aqui para derramar o meu coração na Tua presença, abrindo o meu coração, Deus, para que o Senhor venha entrar. O homem de Deus é hospitaleiro e nós queremos hospedar. Acima de tudo, Pai,
o Senhor em nossas vidas. Espírito Santo que muda corações. Espírito Santo que habita num espírito novo. Espírito Santo de Deus que transforma. Espírito Santo de Deus que conduz as pessoas ao melhor que tu tens para elas. Espírito Santo, que o Senhor tome conta de cada uma dessas pessoas. Eu abençoo este povo, Pai. Eu abençoo, meu Deus, todas essas vidas em o nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E quando eu acordei, eu tinha